Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Francisco de Assis. Hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2020, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15, onde Jesus mesmo ensina aos discípulos a orar. Jesus ensina aos seus discípulos a conversar com Deus e apresenta a oração do Pai Nosso. Jesus, ao apresentar aos seus discípulos, ao ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso, nos marca, nos sela como filhos e filhas de Deus, como uma grande família humana de Deus que somos. Deus é nosso Pai, a humanidade, todos os seres humanos, independente de raça, cor, credo, somos filhos e filhas de Deus. Deus quer que cada um de nós o reconheçamos como Pai. E também um dos maiores desejos de Deus é que a humanidade, é que cada ser humano se reconheça um no outro como irmãos. A oração do Pai Nosso, ela continua dizendo: santificado seja o vosso nome. Santificar, meus irmãos e irmãs, o nome de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Seja feita a vossa vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, fazer a vontade de Deus é o que a oração nos pede. É o que nós suplicamos todos os dias quando rezamos a oração do Pai Nosso. Que Deus nos ajude a fazer a sua vontade. A vontade de Deus é que o amor se faça gesto concreto na vida de cada ser humano, na vida da humanidade. Depois a oração continua, nós pedindo o pão de cada dia para que o Senhor nos conceda a graça de tê-lo e da gente compartilhar em família. Meus queridos irmãos e irmãs, na quinta-feira da semana passada, nós celebramos a solenidade do corpo e sangue do Senhor. O nosso Deus é por essência um Deus que se faz pão, que se faz alimento para saciar a humanidade. O nosso Deus quer que todos, seus filhos e filhas, sejam saciados, que não passem fome, que todos os filhos e filhas sejam alimentados com o pão material, mas também que sejam alimentados com o seu corpo, com o seu sangue. A oração continua dizendo, nós suplicando, elevando as nossas preces a Deus, pedindo que o nosso Pai nos perdoe, que perdoe as nossas ofensas, como nós também perdoamos os nossos irmãos e irmãs que nos ofenderam. Meus irmãos e irmãs, vamos meditar, vamos refletir como é que está a nossa capacidade de amar, como é que está o nosso coração, está cheio de amor, transbordante de misericórdia, ou está cheio de rancor, de egoísmo? Como é que está o nosso coração? Deus nos perdoa na medida que nós perdoamos nossos irmãos e irmãs. E finalizamos esta bela oração dizendo: Senhor, não nos deixes cair na tentação. Meus queridos irmãos, quanta tentação! Nós vivemos numa humanidade que é tentada a cada momento, a cada hora, pelo individualismo, consumismo, uma fé intimista, pela ambição, pela vaidade. E nós, ao rezarmos a oração do Pai Nosso, pedimos a Deus, que é o nosso Pai, que nos livre, que não nos deixes cair em tentação e que nos livre do mal. Vamos pedir ao nosso Deus
que é cheio de misericórdia, que nos livre do mal, dessa pandemia do coronavírus, que nos livre do mal, de todas as coisas maléficas que está na humanidade e que faz o ser humano adoecer fisicamente e espiritualmente. Senhor, Tu que és nosso Pai, nos livre do mal e nos conceda a paz. Amém. E que ao rezarmos esse amém, que realmente assim seja de fato, feita a vontade de Deus, que o nome de Deus seja santificado e que Deus seja, que nós o reconheçamos, Deus como nosso Pai e Pai de toda a humanidade. Que assim seja. Amém.